E aí, pessoal, tudo bem? Chat fechamento no ar, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte de vocês já me conhece. Dando início, então, ao acompanhamento de mercado aqui no site leandrostormer.com.br. Neste dia bastante chuvoso aqui em Porto Alegre, Ibovespa apresenta um dia vendedor, uma queda relevante no diário. Vamos observar então os movimentos. Antes disso, discutir as atualizações dentro dos modelos operados. E em seguida, após discutir as atualizações, a movimentação dos principais ativos, após esse passo a passo, então, a gente inicia o atendimento às perguntas que podem ser enviadas no chat que está localizado abaixo do vídeo. Tudo ok com a transmissão? Maravilha, ok. Então sejam todos bem-vindos. Vocês agora podem no chat fazer o seu login através do Facebook e interagir entre vocês mesmos, tá bom? Deixa eu colocar na tela aqui o gráfico do Ibovespa. Muito bem. Então aí o Ibov. Antes do Ibov, deixa eu colocar as atualizações, né? Hoje tivemos atualizações dentro do modelo FR2 do método Stormer. Trade esse que gerou prejuízo. Compra que foi feita aqui pelo FR2, aqui gerou saída no ponto planejado de stop, né? Trade encerrado no loss. O papel que assume o risco da carteira destinada a isso é TOTS 3. A posição que está designada em texto no LS Live, tá? Tem pontos de entrada em 37,18, stop 35,32 e alvo nas últimas duas máximas, por enquanto alvo em 38,39. Esses são os trades e enquadramentos do dia. Dentro do método Leandro, segue posição em Eletropaulo. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Pronto. Agora sim. Então o Eletropaulo segue aberto, está praticamente no ponto de entrada. A realização parcial está em 17,90. Muito bem. Ibovespa, queda importante, 1,33%. O mercado volta a apontar aqui para o suporte, tá? Nós respeitamos uma zona de suporte que é melhor visualizada aí no gráfico semanal, que é a cabeça do pivô de alta aqui acionado nesse prazo. O candle da semana passada, que tocou naquele patamar, foi acionado, ou seja, teve a sua máxima violada, né? Só que no diário, o mercado hoje vai respondendo negativamente, né? A resistência consolidada essa semana em 53.420. É possível interpretar o teste dessa LTB aqui agora por baixo, né, como suporte, ou seja, o Advanced Break Up sendo configurado, ó. O ideal seria que isso acontecesse, né? Tá. Mas, obviamente, como já foi colocado nos diversos vídeos, a situação ainda não está limpa, não está clara. O viés pela inclinação da média aqui é baixista, apesar da expectativa gerada pela avaliação do gráfico de prazo maior ser altista, né? O mercado inclusive sentiu barreira aqui, uma barreira importante aqui, entre a média móvel de 9 e 21 semanas. Eu não vou me ater muito ao gráfico semanal, porque essa é a função do Chat Position, que acontece hoje às 18 horas, hoje com o Stormer. No intraday, tivemos o índice futuro também não gerando uma situação ideal de trade. O mercado abriu em gap de alta, passou para baixo da linha d'água, passou para cima da linha d'água, passou para baixo. Então é aquele dia Search and Destroy, em que a probabilidade do mercado se afastar do fechamento do último pregão é menor, embora hoje houve um pregão direcional, então não foi um pregão aproveitado dentro da nossa filosofia, tá? Embora também não tomamos risco, o que é saudável. Dólar. Dólar dentro de uma abordagem de prazo maior segue dentro de um triângulo simétrico, como vocês bem sabem.
Os zigue-zagues são ascendentes, a tendência é de alta, mas não é uma tendência de alta muito saudável, porque os topos anteriores não estão sendo respeitados. Tá? No diário, o mercado aponta para o teste da linha de referência e da máxima do mês, localizada aqui na faixa dos 3.260 aproximadamente. Intraday do dólar, tivemos sim uma bela operação de compra, ao contrário do índice, né, que não gerou trade. No dólar, a posição foi feita aqui no candle das 11h15. Realização parcial foi acionada já em seguida, em 3.207,5 pontos. E mais tarde, o high low virou para baixo, consolidando então assim um trade vencedor. Após isso, o mercado ficou de lado e não gerou mais nenhum tipo de oportunidade. Vamos dar um giro no mercado futuro. Começo aqui pelo juro. DI que vai perdendo uma zona de suporte. Abre espaço para a busca dos 13,25, desculpa. 13,25. Já dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal, no gráfico diário. Milho em queda também, queda aí de 0,5% praticamente. Quem está posicionado por média móvel de 9 segue vendido. E o boi gordo, bastante fraco, perdendo suporte, indo em busca dos R$141, consolidando a perda do suporte, né, já que ontem deixou um candlezinho comprador. Muito bem. Em relação aos principais destaques, a gente pode colocar a própria Petrobras, caindo hoje mais de 4%, uma queda abrupta. Tá? Papel aponta para o suporte em R$10,85. Tá? Embora, mesma maneira que o semanal do Ibovespa, há um viés ainda positivo aqui no gráfico semanal, que só é revertido abaixo de 10,70. Além dela, Vale 5 teve um comportamento baixista, mas dentro de um cenário aí mais lateral. Tá? E CEMIG, verdade, CEMIG, estava esquecendo dela. CEMIG, esse aqui é o gráfico não ajustado, né, o gráfico que eu trabalho da CEMIG, perdendo uma zona de suporte, a zona aí dos 11, afastando esse gráfico aqui, a gente pode perceber agora que o próximo suporte da CEMIG fica lá na faixa dos R$ 8,50, tá, que é a mínima de 2004 e a máxima da década aqui dos anos 90, né? O mercado ficou de lado aqui durante todos os anos 90 praticamente. Já que comentamos os principais destaques, vamos dar uma olhadinha nas perguntas do pessoal. Só um momento. Opa, desculpa. Muito bem, começo aqui então com a solicitação do Leônidas. Ele pediu avaliação de SUSB5, questionou ele se ela está dentro de um alargamento, qual seria o suporte imediato. Este movimento está dentro de uma onda 1 de correção. Parabéns pelo trabalho, um ótimo final de semana. Obrigado pela mensagem, Leônidas. Vamos dar uma olhadinha então na SUSB com enfoque mais grafista, né, já que o FR2 não leva isso em consideração. Bom, eu não vejo esse alargamento que você está pontuando na SUSB, tá? Na realidade seria um alargamento, mas muito tênue aqui, né? Porque o mercado mal e mal rompeu o topinho anterior aqui nesse patamar. Então eu vejo mais como uma resistência horizontal. Tá? Essa resistência horizontal foi bem marcada, não só pela máxima aqui de maio, mas também pela linha de tendência de alta perdida. Pela linha de tendência de alta perdida. E agora o mercado vai em busca do seu próximo suporte, que fica em 13,60. Esse é o suporte, Leônidas. Além disso, se eu coloco o gráfico semanal da SUSB, a gente pode perceber o seguinte, que apesar de termos um suporte relevante nesse ponto, essa semana foi capaz de cortar a média móvel. E esse é um sinal bem baixista, ainda mais com uma barra dessa magnitude. Então, se eu tivesse que apostar num cenário, seria que o mercado não respeitaria esse suporte, que
que o mercado seguiria em queda, eventualmente indo em busca dessa LTA aqui de longo prazo. Tá? Essa LTA que aqui passa, certo? E o ponto que ela cruza com algum tipo de suporte vai depender do tempo que o mercado demora para chegar até lá, certo? Então o suporte imediato fica nessa faixa aqui dos 13,60, tá? E o próximo somente lá nos 11,50. Em relação a ondas, fica difícil fazer uma contagem se é uma possível onda 1 de correção, né, uma onda 1 intermediária, né, porque a onda de correção seria a onda A nessa situação. O que a gente pode perceber em relação à contagem que já aqui estava é que o papel está com uma onda 13 em andamento. Então pode ser uma onda 4 da 3 ou pode ser a onda 4 desse ciclo aqui. Tá? E a onda 4 costuma acontecer de maneira lateral, principalmente quando a onda 2 acontece direcional. Aqui nós tivemos a onda 2 em 3 tempos, né? A, B, C. Se o princípio da alternância for respeitado, a correção que se sucederá aqui agora seria uma correção triangular. Ainda é cedo para traçar essa figura, ela nem existe ainda, mas seria a correção esperada se a onda 4 desse ciclo maior aqui for a que estiver acontecendo. A gente nunca sabe, né? A gente só sabe depois. É aí que mora toda a crítica em cima das ondas de Elliott. O cenário só fica limpo e claro após. Só um momento. Um momentinho. Perfeito. O pessoal tá meio tímido hoje, por conta do tempo, alguma coisa nesse sentido. Poucas perguntas, estranho. Ciel. Chegou agora a mensagem do Mário. Vamos dar uma olhada então na Ciel 3. Ciel 3 que pagou um grande provento aqui em abril, né? Vamos ajustar esse gráfico. Vai rompendo o seu topo anterior. Rompendo com volume até. É um candle de sombra inferior, né? O candle adequado para a gente trabalhar rompimento. Tá? O papel que trabalha de uma forte tendência de alta. A expectativa é positiva. Esse papel foi comentado no Visão LS, né? Inclusive a gente montou uma operação estruturada em cima da Ciel, tá? Onde essa operação estruturada oferece lucro dobrado até os R$50, né? E com risco zero até 40. Então se o mercado cair até 40, o cliente não perde nada, né? E até R$50 o cara ganha dobrado. Operação muito interessante e, modéstia à parte, inteligente que a gente construiu aí para alguns clientes. A gente chamou a atenção dessa operação no Visão, tá? Que é o documento que a gente disponibiliza para os clientes no começo do mês. Tá? Vou deixar o link aqui para quem ainda não viu. Tá bom? Então, o papel que segue dentro de uma forte tendência de alta. Por que a gente estipulou 50 como alvo? Porque naquela faixa dos R$49 e R$50 é onde está uma fronteira aqui de memória de preço, né? Que é o patamar que o papel fechou antes do provento aqui que foi pago, da bonificação que foi paga. Então é um belo papel. Quem tem posição aberta segue
com ela aberta, de preferência com a média móvel, com algum tipo de trailing stop. O Biwan, sempre presente nos nossos chats. Vlad, a CEMIG derrete a exemplo da Eletropaulo ano passado. R$5 seria o alvo? Olha, a CEMIG ela trabalha sim dentro de uma forte tendência de baixa. Foi difícil se aproveitar aqui nesse movimento, né? Porque quando ela perdeu o suporte, logo abaixo já tinha outro. Eu vejo o suporte da CEMIG lá em 8,50. Depois de R$8,50, o próximo fica em 4,10. Esses seriam os alvos aí de longo prazo para a CEMIG. Ah, pessoal, eu tô tomando um chá tão gostoso aqui que tá todo mundo viciado em chá agora. Viciei todo mundo no chá. Acho que vou até recomendar pra vocês o chá aqui. O chá chega a dar um barato. É muito bom. Esse chá aqui, ó. Deixa eu ver. Olha eu fazendo merchan aqui. Do chazinho. É muito bom. Ah, é. Não, esse aqui tem capinha. Vamos pegar o outro que já tá aberto. Aí. Opa. Ah, muito bom esse chá. Tá, então agora tá todo mundo viciado em chá aqui. Culpa minha. Ai, ai, ai. Chega a ter 2, ó. Então agora tá tomando muitos e muitos chás. O Bill disse que chá brocha. Não, depende do chá que você toma, cara. Tem chá que aumenta o nível de testosterona. A chance disso acontecer diminui. O Fábio já disse que o negócio é chá preto pra ficar ligadão. Pois é, cara, eu tava tomando muito chá preto. Chá preto, café preto, só que tava ficando muito ligado. Aí eu tive que pisar no freio. Porque eu não conseguia nem dormir de tanto café que eu tomava. Então café agora eu só tomo de manhã. E agora eu tô no chá. Tá? Qual o requisito do cliente para aproveitar esse tipo de operação da Ciel? Diz o Carlos. Carlos, é só mandar e-mail para nós. No próprio Visão, eu disse, no vídeo, né, eu comentei, quem tivesse interesse era só comentar abaixo aqui. Então teve gente que pediu aqui. Aqui o Felipe, por exemplo, pediu. E teve mais pessoas que mandaram e-mail. Então você pode mandar e-mail ou deixar um contato ali no próprio Visão que a gente te passa a operação. A gente está estruturando agora uma operação em Vale. Em breve aí alguns clientes serão contatados. A gente não pode contatar toda a base. Aliás, tem uma base de clientes muito grande. Tá? Então já deixo no ar aí. Quem se interessar por essa operação de Vale, que ainda é mistério, quiser pelo menos conhecer ela, pode mandar e-mail diretamente para mim, fabio@leandrostormer.com.br. Eu acredito que o Bizzy vai falar no Farol. Ele já falou, se eu não me engano. Ai, ai, boa, Leônidas. E o chimarrão? Pois é, cara, o chimarrão dá muito trabalho fazer, né? A gente até o costume de tomar chimarrão aqui, tricolor, mas dá muito trabalho. Só eu que tomo aqui na sala, o Bizzy não toma. Toma, Marcel? Eu tomo. Ó, Marcel aqui, que é nosso amigo, toma também. Mas dá muito trabalho fazer o chá, só esquenta a água, põe aqui o sachêzinho, tá tudo certo. O Naka disse, se chá fosse broxante, a China não seria o país mais populoso do mundo. Faz sentido, os caras tomam bastante chá lá, né? Elimar, Vlad, a última barra de SUSB não é uma barra de exaustão? Não sei olhar direito essas barras. Poderia comentar? Sei que já falou várias vezes. Sem problemas, Elimar, estamos aqui para isso. Foi eu falar do chá, dar uma descontraída que o pessoal acordou. Tá? Começou a enviar um monte de dúvidas agora. Então talvez tenha faltado eu quebrar o gelo aqui. Bom, Elimar, o que caracteriza uma barra de exaustão? Primeiro, uma barra ampla. Essa é uma barra ampla, é uma barra ampla. 2, que acontece depois de um forte movimento direcional. Essa barra acontece depois de um forte movimento direcional? Sim. Acontece depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras de queda. E o último quesito é volume. Então essa tem toda a chance sim de ser uma barra de exaustão. Essa tinha a chance de ser uma barra de exaustão. Tá? O que potencializava a chance
dessa barra ser um bom trade por FR2. Não foi o que acabou acontecendo. Tá? Então aqui é sim uma barra de exaustão que é muito mais interessante que essa. Por dois motivos. Um, ela é maior. Dois, ela acontece depois de vários dias de queda, de mais dias de queda, né? Aqui a barra aconteceu depois de 5 dias de queda. Essa acontece depois de 8 dias de queda. Então tem boa chance sim de ser uma barra de exaustão. Tá? E não se preocupa em ter dificuldade de identificar, porque elas são, sim, um pouco subjetivas, tá? Tem um pouco de sensibilidade sim para se trabalhar, até porque são barras contra o movimento prévio. Operar contra o movimento prévio é muito difícil. Não é à toa que a taxa de acerto do setup de correção do método Leandro é menor do que a taxa de acerto do modelo de rompimento, por exemplo. Porque achar a virada do mercado é muito mais difícil do que ir a favor dele. Só que comprar rompimento é desconfortável. Né? Porque você compra depois que o mercado subiu ou vende depois que o mercado caiu. Qual seria o objetivo para a queda, diz a Fernanda? Bom, a gente pode falar um alvo técnico, né? Traçar o objetivo é aquela coisa que eu sempre falo nos chats. Depende da estratégia utilizada. O alvo grafista para ela, a gente pode afastar esse gráfico aqui e procurar os suportes. Tá? Então, olha aqui. Tem um suporte. Esse aqui é o gráfico não ajustado, tá? 3,60, 3,65. Nós temos um suporte. E 2,60. Então, 3,60 e 2,60. Não tem suporte antes disso. Esse aqui é o gráfico de memória de preço. É diferente do gráfico ajustado. Tá? No ajustado ele incorpora dividendo, não é a memória. Ele não Esse gráfico não traduz a frustração dos traders no meio do caminho. E é a frustração, é o arrependimento que faz o mercado montar seus topos e fundos, seus pontos de inflexão que causam então os suportes e resistências. Tá? Aqui no ajustado, por exemplo, já tem um suporte em 5,43. Que não é tão relevante quanto um suporte dado pela memória dos players. Jorge e o Gustavo Garcia pediram avaliação de PSSA. Dá uma olhada então na PSSA 3. Porto Seguro. Porto Seguro, testando uma zona de suporte dada por topos anteriores. Testa a média móvel de 21. Sem dúvida, isso aqui chama a atenção de swing traders. Né? O grande problema é o seguinte: se a gente coloca um gráfico semanal, o mercado está marcando topo no gráfico semanal. Tá? E percebe que essa perna de alta é menor que a última. Ou seja, aqui deve ter uma divergência. Vamos ver se eu estou certo. Olha ali. E não precisa nem observar a divergência para... Não precisa nem ver o FR de 14 para observar a divergência. Porque ela mede o tamanho das pernas. Então aqui no gráfico semanal, essa aqui seria 1, essa aqui é a onda 2, aqui é a onda 3, aqui a 4 e aqui é a onda 5. Tá? Para que isso me ajuda? Me ajuda a eu não buscar uma operação nesse ponto. Porque o mercado, depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, costuma vir até o fundo da onda 4. Entendeu? Então eu vejo esse papel seguindo em queda, apesar de testar uma zona de suporte no diário e estar ainda em tendência de alta. Tá? No diário. No semanal também, apenas sugere alguma correção por algumas semanas. Por conta da marcação do topo. Ciel já comentamos, Gonçalves. Pomo 4, diz Eduardo Silva, pode avaliar? Claro. Marco Polo marcou resistência em 2,55, que era um fundo anterior. Tá? Semana que vem, se o papel romper essa zona, a gente tem um pivô de alta. Tá? Se o papel não romper essa resistência e seguir em queda, o suporte fica em 2,20. 2,20, 2,25. É uma zona de suporte, né? Não existe um ponto X de suporte. É essa zona aqui, entre 2,20 e 2,25. O ponto chave aqui fica acima de 2,55. Acima disso tem pivô de alta. Leônidas, Vlad, você poderia comentar o setor bancário? Havia grande expectativa para ele no início do ano. É verdade, né? Todo mundo esperando que agora que o setor bancário ia bombar, porque a Selic ia subir, porque a inflação ia aumentar e não sei o que. No ano o setor está subindo 8%,
enquanto o Ibov está subindo 4. Até que essa expectativa está sendo confirmada, né? Mas perceba, o ano abriu aqui. Convenhamos, né, que o período fácil, entre aspas, para observar uma tendência desse mercado foi aqui, né? Aqui por um pequeno período, certo? Mas depois o mercado ficou errático. Até porque até março o papel estava dentro de um cenário de alargamento. Tá? Eu vejo com bons olhos esse setor. E fico mais otimista ainda acima da máxima que foi formada aqui nesse ponto. Tá? Em 5.440, aí nós temos um pivô de alta no diário. Certo. Legal. Pessoal, eu vou encerrar então o nosso comentário. Às 18 horas tem chat position com o Stormer hoje. Eu me despeço, desejo um bom final de semana a todos. A gente volta a conversar na segunda-feira. Até mais.